O vídeo de hoje é sobre storytelling, a arte de contar histórias. Recentemente eu gravei um vídeo sobre storytelling, a arte das narrativas milionárias, vou deixar o link aqui. Muita gente falou, nossa, eu quero aprender mais sobre a arte de contar histórias e sobre como eu vendo mais, eu lucro com histórias, eu ganho mais dinheiro. E pensando nisso, eu trouxe para vocês o melhor livro de storytelling corporativo, de uso de histórias para negócios, para marcas, para lucro que eu já vi, que é o livro Histórias Magnéticas, da Gabrielle Dolan. E este livro contém 5 tipos poderosos de histórias que, se você começar a contar, você irá alavancar o seu negócio. E se você não tem um negócio, você consegue utilizar para alavancar a sua carreira. Você já parou para pensar que certas marcas te emocionam, enquanto outras te entediam? Por que será que você se lembra de detalhes de um filme de anos atrás, mas esquece a maioria das reuniões ou conteúdos que você teve na semana passada? A resposta está aqui, mas também está aqui. Esse segredo tem um nome: storytelling magnético. Nesse vídeo eu vou te apresentar o passo a passo utilizado pelas maiores empresas do mundo para hackear o seu cérebro e que você também pode utilizar para hackear o cérebro dos outros. A maioria dos negócios compartilha histórias que ninguém se importa ou apenas cospem fatos sobre si. Gastam rios de dinheiro em vídeos institucionais que ninguém assiste. Agora, imagine se existisse um tipo de história que fizesse as pessoas se conectarem com a sua marca como fãs, não apenas como clientes. Pois esse método existe. E não é só sobre contar uma historinha bonita. É sobre usar o poder da memória, da emoção e da conexão para influenciar de verdade. A base de tudo vem de uma neurocientista chamada Carmen Simon, que provou que toda decisão é baseada em memória. Ou seja, se você quer que alguém compre, confie ou se engaje com a sua marca, você precisa ser lembrado. A gente toma ações com base no que a gente lembra e não do que a gente não lembra. E o que o cérebro lembra? O que o cérebro guarda? Não são dados, não são bullet points, atributos técnicos. São histórias. Talvez você ainda esteja sob a falsa impressão de que é a lógica que impulsiona nossas escolhas, mas a ciência diz o contrário. Teve um estudo que mostrou que pessoas com lesões no lobo frontal, que é uma área do cérebro relacionada à regulação de emoções, eram incapazes de tomar decisões, porque sem emoção você não consegue escolher. A gente até usa a lógica para justificar uma decisão, mas a escolha real já foi feita inconscientemente, com base na emoção. E é por isso que as histórias grudam, porque elas fazem a gente sentir algo. E o que nos faz sentir, nos faz agir. Então vamos agora para os 5 tipos de histórias magnéticas que mais grudam no nosso cérebro e que as marcas utilizam, tirados diretamente do livro Histórias Magnéticas, da Gabrielle Dolan. Então esses 5 tipos de histórias extremamente poderosas do universo corporativo são peças essenciais para construir uma marca, uma alma com propósito e que se conecta verdadeiramente com seus clientes. O primeiro tipo de história é a história de criação. São as histórias que explicam de onde você veio, como tudo começou. Então conte para as pessoas quais eram os seus medos, as suas dificuldades, os tropeços, os motivos que fizeram o seu negócio nascer ou por que você segue essa carreira. Essas histórias mostram a humanidade por trás da marca, a coragem de começar, o sonho inicial. Isso cria uma identificação imediata, porque todo ser humano já teve um começo. E quando você compartilha sua origem com sinceridade, vulnerabilidade, propósito, as pessoas não veem mais um negócio, eles enxergam uma missão. Então, em vez de dizer, fomos fundados em 2012 com o objetivo de revolucionar o mercado, você pode dizer, começamos em 2012 sem equipe, sem investimento, apenas com a certeza de que era possível fazer diferente. Essa mesma certeza que nos move até hoje. Então, quando eu mostro para você essa minha foto de quando eu era um nerd antissocial e conto como eu saí de nerd antissocial a bicampeão brasileiro de oratório, eu estou contando a minha história de criação. Quando eu mostro essa outra foto de quando eu fazia live para 0 pessoas, lançamentos de 0 vendas, eu estou contando também a minha história de criação. E você vibra comigo quando eu mostro tudo que a gente conquistou. Esse é o poder da história de criação. Vamos para a segunda história magnética que você perde dinheiro se não contar: histórias de cultura. Como assim histórias de cultura? Mais do que você declarar os valores da sua empresa, é necessário viver esses valores. E as histórias de cultura são aquelas que provam
que o que você prega é real. Desde funcionários que tomaram decisões difíceis dentro da sua empresa para manter a integridade, até líderes que abriram mão de um lucro momentâneo para proteger a ética da empresa. Esse tipo de história não aparece no manual de marca, aparece no comportamento diário das pessoas. E ela mostra o espírito do seu time. E essas histórias reforçam de dentro para fora o que significa trabalhar, representar e confiar na sua empresa. Então, se algo de valioso aconteceu dentro da sua empresa, que é uma história que vale a pena ser compartilhada, conte essas histórias, pois isso irá inspirar desde pessoas que estão dentro da empresa até possíveis clientes. E falando em cliente, a terceira história magnética é justamente histórias de clientes, a famosa prova social. Aqui você sai do centro e dá voz a quem mais importa, o cliente. Essas histórias mostram como seu produto, serviço ou atendimento transformou a realidade de alguém. Pode ser um depoimento, um case de superação ou até um erro que foi corrigido com excelência e resultou em uma excelente experiência. Quando bem contadas, essas histórias se tornam um espelho. O público se reconhece ali e pensa, isso poderia ser comigo. E quando o cliente se vê dentro da história da sua marca, ele para de comparar preço e começa a enxergar valor. Vamos para o quarto tipo de histórias magnéticas, que são as histórias de desafio. Já dizia Winston Churchill, jamais desperdice uma boa crise. Toda marca de verdade já enfrentou alguma crise. E essas histórias falam de momentos duros, incertezas, decisões difíceis. São momentos em que a reputação do seu negócio, a sua reputação, esteve em jogo. Um momento em que a sua liderança precisou mostrar coragem. E quando você compartilha esses episódios com honestidade, mostra o que você superou, o que você aprendeu, o que você precisou mudar, você cria empatia e confiança. As pessoas não se conectam com perfeição, as pessoas se conectam com verdade. E é essa a beleza da vulnerabilidade estratégica. Ao mostrar que você caiu, mas levantou, você se torna mais admirável, não menos. Isso nos leva ao nosso quinto ponto, que é se inscrever no canal. Meu amigo, você tá perdendo os melhores conteúdos de comunicação, oratória, carisma e persuasão, seja para vendas, networking, palestras digital, vídeos, relacionamento, que você já viu na sua vida, porque você não está inscrito. Ó, taca o dedinho aí na inscrição. Estamos rumo a 1 milhão de inscritos. Vamos lá, com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Vamos pro quinto tipo de história, que é histórias de comunidade. Como assim, Giovanni? Toda empresa, grande ou pequena, faz parte de um ecossistema. E essas histórias de comunidade mostram que a sua organização contribui para o mundo, além do seu próprio interesse comercial. Podem ser desde ações sociais, ambientais, voluntárias, ou pequenas ações espontâneas, como um funcionário que lidera um projeto local, ou uma atitude de impacto que surgiu. Mas aqui está o ponto-chave. Não pode parecer propaganda. Se for para contar, conte com verdade, sem autopromoção. Quando bem feito, esse tipo de história cria um sentimento gigante de respeito, pertencimento e admiração. Porque no fim das contas, as pessoas não querem apenas consumir de uma marca, elas querem se orgulhar de apoiá-la. Isso inclusive tem a ver com o gatilho mental do propósito. Então perceba que storytelling não é sobre uma estrutura, é sobre a energia que a história carrega. E algumas histórias são mais do que meras histórias, são verdadeiras relíquias. Você talvez já tenha ouvido falar da Pedra de Blarney, na Irlanda. Dizem que quem beija essa pedra recebe o dom da eloquência. Ninguém sabe se isso é verdade, mas milhões de pessoas visitam esse lugar todos os anos, por causa da história. Steve Jobs usava isso. Quando engenheiros disseram que o protótipo do iPod não podia ser reduzido, ele jogou o aparelho em um aquário e quando bolhas subiram, ele disse: se há ar, há espaço. Deixe-o menor. Isso é storytelling. Isso é legado. Toda empresa precisa de histórias que sobrevivam ao tempo. Histórias herdadas, histórias vividas. Elas são como um imã. Criam conexão, permanecem na memória e influenciam decisões. Boas histórias não apenas informam, elas transformam. Se você quer construir uma marca forte, pare de falar dados sobre você e comece a contar histórias que façam os outros se verem em você. Porque no fim das contas, as pessoas esquecerão o que você disse, mas nunca esquecerão como você as fez se sentir. E eu te vejo no próximo vídeo do El Professor.